Olá, boa tarde para você. O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma hoje à tarde o julgamento de 5 ações que questionam pontos do novo Código Florestal. Na sessão de ontem, 2 ministros se posicionaram. Na sessão dessa quarta, votaram os ministros Marco Aurélio e Carmen Lúcia. A parte do novo Código Florestal que concede anistia a proprietários rurais que desmataram irregularmente áreas de preservação dentro de suas terras antes de 22 de julho de 2008 foi considerada inconstitucional pelo ministro Marco Aurélio. Não é admissível a anistia de atos ilícitos realizados em data anterior a 22 de julho de 2008. Os dispositivos devem ser analisados de forma sistêmica. Nós estamos a decidir, um quadro que não diz respeito à geração atual, mas que se projeta presentes gerações futuras e também se projeta a ponto de envolver de forma decisiva o que denominamos como Mãe Terra. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, acompanhou em diversos pontos o relator ministro Luiz Fux, que já havia votado ano passado. Também entendeu que não condiz com a Constituição a forma de cálculo prevista no novo Código que reduz as áreas de preservação permanente. Neste caso, o que poderia, em princípio, parecer como mera alteração na forma de cálculo das APPs situadas ao longo dos cursos d'água, pela nova legislação, se tem, na verdade, como é uma forma de reduzir a extensão das áreas de proteção que serão agora calculadas a partir da borda da calha do leito médio do curso d'água e não no seu período de cheia, como ocorria pela legislação anterior. Então, você diminui a área de proteção. E a repórter Evne Araújo está com a consultora jurídica da TV Justiça para continuar falando sobre esse tema. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. Gisele Reis, muito obrigada mais uma vez pela participação no Jornal da Justiça. Para a gente entender, um dos grandes pontos de discussão é o Programa de Regularização Ambiental. O que isso representa? Esse programa, ele trouxe, na verdade, uma espécie de adequação das propriedades rurais às áreas de preservação permanente e à área de reserva legal prevista no Código Florestal. Então, a partir do momento da adesão do produtor rural a esses programas, mediante um termo de compromisso, ele teria alguns benefícios. E entre esses benefícios, ele ficaria isento, por exemplo, de sanções para aquelas infrações praticadas antes do que se chama de um marco previsto na lei, que é dia 22 de julho de 2008. Então, as infrações para as pessoas que acabarem firmando esse termo de compromisso, elas ficam suspensas. Então, eles não vão sofrer punições administrativas e nem mesmo punibilidade no âmbito dos crimes ambientais. Então, esse programa, ele tem a ideia de tentar estimular a preservação ambiental para aqueles que aderirem. Esse julgamento, ele acabou sendo iniciado em 2017, ele é da relatoria do ministro Luiz Fux. Nós temos ao todo 5 processos que estão na pauta. Hoje nós temos a continuidade, é uma ação declaratória de constitucionalidade e 4 ações diretas de inconstitucionalidade. No voto do ministro relator, ele considerou diversos pontos da lei constitucionais, mas ele entendeu que esse marco estabelecido pelo Código Florestal, ele é inconstitucional por estabelecer tratamentos diferenciados. Aqui do estúdio, eu gostaria de saber se já dá para sugerir, por exemplo, um desfecho para esse julgamento. Ainda não, Érica. Nós temos, por enquanto, 3 ministros que já se manifestaram, o ministro relator. No julgamento de ontem, que foi retomado, nós tivemos o voto do ministro Marco Aurélio e houve também o voto da ministra Carmen Lúcia, mas ainda é muito... a gente não tem condições de definir de que maneira que esse julgamento será, na verdade, finalizado. Nós tivemos, inclusive, a audiência pública que foi convocada pelo ministro relator em relação a esse tema. É um tema que tem demandado bastante discussão, tanto daqueles que concordam com as disposições previstas no Código Florestal e outros que discordam. O ministro Marco Aurélio, por exemplo, ele entendeu que ele também entende que esse marco previsto na lei, ele também é inconstitucional, mas ele acha que o programa que nós mencionamos agora na pergunta inicial, ele é constitucional, ele não ofenderia a Constituição. Já a ministra Carmen Lúcia, ao se manifestar, ela disse que não concorda com nenhum retrocesso
processo socioambiental, que é importante, na verdade, preservar o meio ambiente e que ela não admitiria qualquer tipo de redução do meio ambiente sem que tivesse as contrapartidas necessárias para a proteção integral da fauna e da flora. Ótimo, Gisele, muito obrigada. Érica? Obrigada, Evelyn e Gisele. Fiquem aí que daqui a pouco a gente volta a falar, acionar vocês novamente, tá? E vamos ver agora os destaques da sessão de logo mais no plenário do Supremo Tribunal Federal. Direitos fundamentais é o tema dos 2 processos previstos para julgamento na pauta original da tarde desta quinta-feira. Uma ação direta de inconstitucionalidade e um recurso extraordinário, onde se debate a possibilidade de se reconhecer o direito dos transexuais, que assim o desejarem, à substituição de prenome e sexo no registro civil, independentemente da cirurgia de transgenitalização. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Vimos aí a pauta de julgamento prevista para hoje. Vamos voltar a falar com a Evelyn, com a consultora jurídica. Evelyn, com vocês. Gisele, como a gente viu agora há pouco, a gente queria entender, né, o que diz a lei em relação à alteração do nome. Evelyn, a Lei de Registros Públicos é uma lei de 73, é a Lei 6.015. Ela diz que, uma vez estabelecido o nome, não há possibilidade de alterações apenas em casos, isso só pode ser alterado em casos excepcionais previstos na lei. Então, a alteração do nome, que a lei chama, na verdade, de prenome, né, aquilo que nós conhecemos como nome, ela só pode se dar quando aquele prenome que foi atribuído a determinada pessoa, ele vai gerar alguma situação vexatória, algum constrangimento. Então, é preciso, de acordo com a legislação, que haja demonstração de algum vexame, de alguma situação constrangedora para que se altere. Então, a princípio, o prenome ele é imutável. No entanto, em situações excepcionais, ele pode ser alterado. No que está sendo discutido aqui no Supremo Tribunal Federal, nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade e um recurso extraordinário com repercussão geral. O julgamento será em conjunto. A grande discussão aqui é saber se é possível alterar o nome sem que haja necessidade do transexual se submeter a uma cirurgia de transgenitalização. Ou seja, seria necessário, então, que exigir do transexual a cirurgia de alteração de sexo para, então, dar o direito a ele de poder alterar o seu registro, o nome dele no assento civil? Essa é a grande discussão. Gisele, só a alteração do nome está em discussão ou a do sexo também? A alteração do sexo também. A grande discussão, inclusive, no recurso extraordinário, que é de relatoria do ministro Dias Toffoli, ele retoma hoje, inclusive, com a apresentação do voto vista do ministro Marco Aurélio. O que se discute é exatamente isso, é garantir a alteração do nome e, consequentemente, a alteração lá do gênero no assentamento civil, sem a necessidade de se submeter a uma cirurgia para a redesignação de sexo. Então, a grande discussão, e por enquanto o que nós temos, a ação direta de inconstitucionalidade, ela já até começou a ser julgada, ela não começou a ser julgada, o julgamento será, na verdade, retomado com o voto do relator, ministro Marco Aurélio. Mas em relação ao recurso extraordinário, nós já temos um julgamento que foi iniciado, o ministro Dias Toffoli proferiu seu voto, totalmente favorável ao recurso extraordinário, ele foi acompanhado por mais 4 ministros, então nós temos, por enquanto, um placar provisório de 5 ministros favoráveis à possibilidade de alteração tanto do nome quanto do sexo no assento de registro civil, sem que se exija a comprovação de uma cirurgia. Embora tenha os ministros mencionado durante a sessão de julgamento que haveria necessidade de uma ação judicial para que isso seja feito, né? E aí o juiz comprovando, né, constatando a situação do transexual, vendo que realmente se trata de uma pessoa transexual que não pode ser conhecida como aquele nome que ela foi registrada, então ele autorizaria, declararia e autorizaria essa alteração no registro civil. Agora, como segue o julgamento? Nós temos, então, um retorno desse julgamento conjunto. Ao todo, nós temos 2 processos, como eu mencionei. A ação direta de inconstitucionalidade, o ministro Marco Aurélio vai proferir o voto. E aí nós temos alguns ministros que já se manifestaram, por enquanto todos favoráveis à alteração do sexo, sem necessidade de uma cirurgia prévia. Vamos ver como é que ele se finaliza. É bem provável que esse julgamento possa ser chamado e realmente finalizado. Lembrando que antes nós temos aqueles outros 5 processos sobre Código Florestal. Ótimo, Gisele, muito obrigada pela participação. Érica, voltamos ao estúdio. Obrigada, Evelyn. Obrigada, Gisele.